POC é uma sigla para Proof of Concept em inglês ou prova de conceito em português. Tá? O nome já é autoexplicativo, é um termo criado para que a gente aplique, né, uma prova sobre um conceito, sobre algo que a gente está pensando, sobre algo que a gente quer testar, sobre algo que está no campo muitas vezes da especulação. Então a gente tem um cenário, por exemplo, tem um determinado projeto, tem um determinado produto para ser desenvolvido, tem um determinado desafio em um produto que já existe muitas vezes, e a gente quer testar algum detalhe, algum segmento dentro desse produto, por exemplo, através de algumas técnicas. Então a gente submete essas partes a provas, a gente tenta testar elas em determinada ótica, em determinado direcionamento. Então o POC principalmente ele é um termo que ele não é aplicado apenas para software. Então você vê ele sendo falado muito na questão de software, na questão do desenvolvimento, de tecnologia, porém POC também é utilizado a nível de negócio, ou seja, muitas vezes a nível estratégico, quando você está pensando em criar um produto, né, tem uma ideia, quer lançá-la no mercado, então muitas vezes uma POC pode te ajudar a testar algum conceito, né, a colocar um conceito em prova sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Eu vou falar um pouquinho de negócio daqui a pouco, tá? Onde que a POC se encaixa, mas o foco aqui é falar de tecnologia, desenvolvimento e tudo mais, tá? Então, geralmente quando um software ele é idealizado, muitas coisas são pensadas, muitos pontos do software são preocupações para quem está planejando, desenvolvendo e principalmente gerenciando a equipe de tecnologia, né? Mas sempre é bom a gente verificar se o que foi idealizado, o que foi pensado, o que foi colocado lá no papel como um cenário ótimo, cenário pretendido, se ele é tecnologicamente viável. E o que eu quero dizer com tecnologicamente viável? Se realmente o que a gente pensa em entregar, se existe uma tecnologia boa o suficiente, não só que rode, que crie, né, que implemente essa ideia, mas também que seja viável em termos de negócio, né? Eu consiga comercializar isso, eu tenho uma boa resposta do público e seja algo que eu consiga custear e vender e tudo mais. Afinal de contas, é o objetivo de se ter um produto. Então, a parte de tecnologia, principalmente nos dias atuais, né, que tudo envolve tecnologia, então você vê aí fintechs, que o business, né, primordial deles, o business principal deles é a parte de finanças, dinheiro e tudo mais, né? Mas a parte tecnológica é muito forte, né? Então acaba desbancando muitos bancos tradicionais aí, essas fintechs vêm muito forte porque implementam essa parte tecnológica de uma forma muito forte, ok? Então, as provas de conceito, principalmente no ramo de tecnologia, de desenvolvimento de software, onde a gente está mais inserido, servem para provar, né, se alguma coisa, uma ideia, enfim, um produto é tecnologicamente viável, beleza? Lembrando, o software ele é segmentado em várias partes. Um software, apesar de ser um produto, uma construção toda, ele tem diferentes partes, né? Tem diferentes áreas dele que nós temos que ter preocupações específicas, tá? E essa segmentação conceitual que ele tem é importante ser separada exatamente de forma natural, como ela já é idealizada, para que a gente consiga aplicar POCs, né? Aplicar testes nesses conceitos de cada área do nosso software de forma independente. Por que isso?
Uma POC não tá para resolver um cenário de, testar um produto como um todo, no geral, ser muito abrangente, tá? Se a gente estiver falando de negócio, talvez a gente pode até entrar nesse ponto. Mas tecnologicamente, as POCs são úteis para testar cenários específicos de cada área do nosso projeto. Então, por exemplo, eu estou em dúvida de qual tecnologia, qual linguagem de programação utilizar, né? Então, posso dar uma estudada, fazer alguns testes com algumas linguagens. Eu estou em dúvida qual é o framework, qual é a biblioteca que eu vou utilizar para autenticação, qual o framework, qual é a biblioteca que eu vou utilizar para log, qual o serviço que eu vou utilizar aí para mensageria, né? Então, são dúvidas comuns que existem na comunidade, né? Que a gente vê aí o pessoal perguntando a rodo sobre isso. Qual que é o melhor? Qual que eu devo utilizar? Qual que é mais rápido? Qual que tem menos bug? Qual que tem suporte melhor? Então, são uma série de fatores que fazem decidir por uma tecnologia ou por outra. E as POCs estão aí para você testar por si próprio isso. E por que eu falo por si próprio? Quando você tem um projeto, você tem que levar em consideração que você tem um cenário. Esse cenário é onde o seu produto vai ser encaixado, ou onde o seu software vai rodar em determinado cliente que tem determinadas restrições, tem um hardware X, vai rodar on-premise, vai rodar na nuvem, pode rodar na nuvem ou não pode rodar na nuvem, né? Dependendo do cenário. Então, numa POC, você reúne várias opções aí de determinada tecnologia que você quer testar, né? Que você quer fazer essa prova. Por exemplo, frameworks. Então, você tem vários frameworks de log, por exemplo. Então, você pega vários, você quer testar eles frente ao seu cenário, ok? Então, por exemplo, se você tem uma restrição que só pode trabalhar com um banco lá que já existe, que é um banco SQL Server, e você tem um framework de log que você viu que é muito bom, porém ele só tem suporte para banco de dados NoSQL, por exemplo, né? Sei lá, um Mongo, alguma coisa assim. Isso a gente entrando apenas em caráter aqui de exemplo, tá? Então, nesse caso, aquela opção, por mais que seja um framework bom, você já tem que descartar, porque você tem uma restrição de cenário, tá? E a POC te ajuda a testar isso no seu cenário, que é muito importante. Não adianta alguém falar que determinado framework resolve para ele lá na empresa X, se na tua empresa, se no teu cenário, você não consegue aplicar aquilo, tá? E não é muitas vezes nem por falta de querer implementar, é por uma restrição que vem de cima, ok? Então, tenho em mente que POC é uma prova de conceito, né? Uma prova que você quer submeter diversas opções para realmente extrair a melhor dessas opções, ou se aprofundar em uma das opções, né, que você está testando aí, tá aplicando essa prova, mas sempre aliado e baseado no cenário em que você está inserido, que você vai rodar aquela aplicação. Eu acho que esse é o ponto principal para você ter sucesso em fazer uma prova de conceito, tá? Você se preocupar com o cenário. O que acontece? Se é algo muito genérico, se é um framework muito genérico, uma biblioteca, enfim, muitas vezes você pode testar de uma forma genérica mesmo, não levando em consideração o cenário, porque às vezes é só a nível de library, né? Então é só as classes e tudo mais, você não tem nenhuma dependência externa, então você pode ser mais genérico. Mas quando se fala de serviços, né, de coisas que têm dependências externas, é fundamental que você faça a sua prova de conceito levando em conta o cenário. Não adianta de nada você fazer uma prova de conceito para aplicar num determinado projeto, né? Se testado, se essa opção se provar válida, você vai
aplicar ela num produto, por exemplo, não adianta de nada você fazer essa prova de conceito sem levar em conta o cenário. Então, você tem que levar em conta isso, né? Porque no final de tudo, você vai pegar esse teste que você viu que funcionou, essa opção, essa escolha, e levar para o seu produto que roda no determinado cenário. Beleza? Então, ficou bem batido aqui na tecla que POC é muito útil, porque, ao contrário de ver discussões na internet, onde alguém fala que uma coisa é melhor e outra coisa é melhor, POC serve para testar para você, para o seu cenário, com as suas restrições, para o seu projeto, com as dependências que você tem que usar, enfim, tudo específico para você.